Hoje o Vascaíno amanheceu com a notícia, né, que o Bruma foi anunciado no Benfica. Então, assim, já tava tudo certo. Os documentos já estavam sendo. Tendo as trocas de documentos para assinar. O time já tinha aceitado, o jogador já tinha aceitado, já tava tudo certo. E no final das contas, vai para onde? Vai pro Benfica. Então, assim, pessoal, o Vasco, mais uma vez, vacilou e perdeu um jogador que seria ser um dos top aqui no Brasil. Né? Ia ser um dos top atacantes aqui no Brasil. E o Vasco, mais uma vez, perde a oportunidade, né? A chance de ter um jogador em uma área que o Vascaíno precisa, né? Que o Vasco precisa. Então vamos aqui se atualizar do que está acontecendo hoje na equipe do Vasco. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, né? Estamos aí nas últimas semanas aí de período de contratação e o Vasco ainda não conseguiu trazer nenhum ponta, né? Uma área muito debilitada, né? Uma área que o Vasco precisa muito e não consegue. Vamos lá, vamos conferir aqui. Bruma foi para o Benfica. Negociação que estava fechada com o Vasco, mas na hora H tomamos um balão do jogador fechado, né? Fechado. E do Benfica. Vou explicar o que aconteceu para quem perdeu o rumo dessa negociação. Mas o que está acontecendo com os nossos reforços do ataque? Conseguimos desta vez trazer para o setor defensivo, mas para o ataque nada. Houve uma inversão. Na janela anterior, a primeira da atual gestão, o problema foi a zaga. O ataque reforçou, não com a qualidade que nós queríamos, mas reforçou. Agora o problema está no ataque e não mais na zaga. O ataque já tá, né, desde o ano passado, né? Desde que se machucou o David e o Adson também teve que sair, que o Vasco não encontrou nenhum jogador à altura para poder manter a qualidade, né? Tanto é que o Vasco caiu muito de qualidade do meio do ano para o final, né, do ano passado, e perdeu uma grande chance de ter, no caso, conseguido uma vaga na Libertadores, né? O Vasco perdeu muito ponto ali na reta final com o Rafael Paiva, né? Depois que saiu os dois, né? Se machucou os dois, o David e o Adson. O Rafael Paiva não teve capacidade, essa é a palavra, ele não foi capaz de conseguir achar um esquema tático que não usasse pontas, né? Ele improvisou laterais para ponta, insistindo ali de jogar com dois pontas. E deu no que deu, né? Vários jogos perdidos, vários pontos perdidos e a demissão dele, né? Que até então tava conseguindo ter um excelente resultado e de repente parou de ter resultado e foi demitido até tarde, né? Se ele tivesse sido demitido antes, talvez ali 2, 3 rodadas antes, o Vasco teria conseguido mais 3, 4 pontinhos, que seria o suficiente para ir pelo menos para uma pré-Libertadores. Mas continuando esse assunto aí, o Vasco, mais uma vez, lento no mercado, levando rasteira de todos os times, né? E aquela insistência no mesmo jogador, e demora para fechar. Porque isso devia ser mais rápido. Cara, você tá livre do mercado. Quer vir pro Vasco? Sim ou não? A proposta é essa. Papufo. Era pra ser rápido. Porque não, pronto, vamos pra outro. Mas não, fica ali. Uma negociação infinita, perdendo tempo. Nem traz o jogador, né? E no final das contas fica com um time deficiente em certas áreas que precisa muito. Vamos aqui continuar aqui com esse vídeo e ver as novidades aqui. O que está acontecendo? É falta de dinheiro? É falta de conhecimento? Falta é lentidão no mercado, efetivamente? Vamos debater esse tema aqui no Café, que eu acho super importante para que a gente possa olhar para frente. Tem o clássico amanhã com o Fluminense, lá em Brasília. Sorte que é contra o Fluminense, né? A sorte desse clássico aí é que é contra o Fluminense. Porque no último jogo o Vasco já provou que não está ainda pronto. Não está pronto. Precisa de reforço, principalmente na frente, né? No setor ofensivo. Ali
os ponta o Vasco precisa de ter jogador de beirada de campo veloz que contribua com a equipe. Até mesmo porque o nosso principal atacante é o Verratti. E o Verratti não pode ir para a lateral cruzar e chegar na área e ele mesmo cabecear. Ele tem que ter pessoas, né, que faça pelo menos o cruzamento para ele, né, que lança a bola para ele poder definir que ele é um jogador de área. Ele não é um jogador de sair driblando e chutando, né? Os que era para fazer isso não fazem, né? Que é o Paê, que é um jogador de drible, né? Que tem essa característica aí de chegar ali driblando e fazendo gol, mas ele não faz isso. O nosso time precisa de jogadores de ponta que lança a bola para ele. Simplesmente assim, não é que lança a bola pro Verratti. A delegação segue hoje para lá. Lá já está o Almirante fazendo a festa com o marketing do Vasco em ações promocionais com o torcedor. Isso aí é fantástico, esquece. O torcedor do Vasco é de outro planeta, né? O torcedor do Vasco abraça o tempo todo e em Brasília não é diferente. Foi assim no Espírito Santo, em Cariacica, numa grande festa, recorde de público no estádio Kleber Andrade. E claro que em Brasília, no Mané Garrincha, a torcida vai também. Mas a torcida merece um time à sua altura. Esse atual time, esse atual elenco, ele é mais forte do que o do ano passado. Isso sem dúvida. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Eu também acho que o time atual é o time mais forte que o do ano passado. Deixa aqui nos comentários se vocês também concordam. Mas que o time, por ser mais forte um pouco do que o ano passado, ainda está deficiente no ataque, né? Então, assim, até trazer esses jogadores, o time vai ter uma deficiência muito, muito grande, né? E vai ficar inferior aos outros grandes times do Brasil, né? Que todos eles têm o seu time já muito bem montado. Mas ainda tem carências. E as carências hoje estão no ataque. No setor defensivo, que na última janela o Vasco teve enorme dificuldade, até pela sua lentidão, sim, por apostar as fichas em jogadores que não vieram. O próprio Maurício Lemos foi um deles, em que o Vasco perdeu tempo negociando, focando no jogador que tinha que ser convencido a atuar no Vasco, e ele não veio, acabou ficando no Atlético, veio nessa janela. O mesmo com o Ian, que é jogador argentino, agora acontece no ataque. Depois de perder o Adson, machucado, teve que fazer uma cirurgia, o DVD da mesma forma, o Vasco se viu sem pontas. Mas a questão não é só o esquema tático que vai usar o Fábio Carille, é precisar efetivamente de jogadores que atuem pelo lado do campo. O escape. Alex Teixeira não é essa a função. Depois de algumas tentativas fracassadas, Coelho, do Atlético Paranaense, Ramon Sousa, do Nottingham Forest, que o Vasco também tentou, Wanderson, do Internacional. Esse Wanderson até me fez raiva, porque a novela que foi com esse Wanderson, né? Um jogador que é banco, querendo ganhar mais de 1 milhão no Vasco. Pô, é complicado, cara. É porque acabar chegar a dizer, olha, cara, é o seguinte, você é banco aí, quer ter uma chance de jogar num time grande como titular, né? Não, mas é complicado. Os caras também ganham dinheiro pra ficar no banco, né? Ganham muito dinheiro pra não fazer nada, só treinar. É por isso que tá essa deficiência aí hoje. Rony, do Palmeiras. A última tentativa fracassada foi o Bruma, do Braga. Esse Rony, pelo amor de Deus. Nessa tentativa fracassada, a diretoria tinha tudo acertado. Inclusive, já tinha o documento timbrado e assinado pelo Braga, topando a negociação. E com o atleta, através de um intermediário, conseguiu tudo o que ele queria. Ah, mas tinha que levantar a busanfa da cadeira, ir até Portugal convencer o atleta. Não. Sim. Devia sim. Sabe que tem concorrência, sabe que pode perder o jogador a qualquer momento, né? Então, assim, pô, tem interesse das duas partes? Tem. Acertou algumas coisas, pronto. Olha, vai lá,
e já traz esse jogador. Já leva logo o contrato para ele assinar, para não ter risco. É assim que se faz. É assim que se faz, né? Se tivesse feito isso, não tinha perdido o jogador. Não tinha perdido. Então, sim, tem que levantar a bunda do sofá, da sua cadeira luxuosa, né? Confortável, e ir atrás, sim, dos jogadores que o time precisa. Ninguém tem que ser convencido a jogar no Vasco. Isso aconteceu lá. Tem que ser convencido. Tem que parar de ter esse ego, né? De cuspir para cima, né? Até mesmo porque o Vasco não é o Real Madrid, não, né? Sou vascaíno, mas o Vasco tem 20 anos sem título, cara. Mais de 20 anos sem título, praticamente, né? Tirando o título de 2011 da Copa do Brasil, né? Em 20 anos, um título. Então, assim, é um título expressivo, né? Então, assim, tem que convencer, sim, que tem outras opções, jogadores bons, ele tem várias opções, né? Tanto é que o Benfica era concorrente do Vasco e ganhou, mesmo estando quase tudo certo com o jogador. Ele teve uma conversa ali no pé do ouvido: olha, cara, aqui, né, você vai jogar uma Champions League, né? Então, assim, aqui a gente tem chance de ganhar o Nacional, entendeu? E lá no Vasco, você não vai brigar pelo Nacional, porque tem times muito mais fortes que o do Vasco. Foi essa a conversa, com certeza. Lá, o Flamengo é muito mais forte que o Vasco. O Botafogo é mais forte que o Vasco. O Palmeiras é mais forte que o Vasco. Então, assim, tem vários times lá muito mais fortes do que o Vasco. E aqui não, aqui você vai ter chance de levantar troféu. E vai ganhar até mais. E vai ter visibilidade também por estar na maior competição do mundo, que é a Champions League. Então, assim, tem concorrência, tem que convencer o jogador, sim. Eu não concordo com essa de dizer, você não tem que convencer o jogador. Você não tem que convencer um jogador do interior, pô. Um jogador que tá ali num time pequeno, né? Aí sim, não, você vai sair do time pequeno pro time gigante. Aí sim, você não tem que convencer, né? Deixa aqui nos comentários aqui se eu estou certo ou errado, pessoal. Se vocês concordam ou não que o time do Vasco tem que convencer, sim, o jogador a vir, né? Mostrar as vantagens e também, no caso, as oportunidades que podem surgir após estar no Vasco. Tem que mostrar, né? Porque ele deve ir para o Vasco, não para outro time, não para outro time também grande, que não só tem o Vasco de time grande no mundo, né? Tem hoje, se for botar aí, você quer ir pro Vasco ou pro Palmeiras? O pessoal quer ir pro Palmeiras, um time mais equilibrado, uma estrutura melhor, né? Um time com mais jogadores bons ali para você se destacar, né? Porque se você joga com jogadores bons, fica mais fácil de você jogar. Se você for bom também, né? Você quer jogar num time bom ou num time ruim? Você quer jogar num time bom. Então, assim, tem que convencer mesmo o jogador a vir pro Vasco. Tem que parar de cuspir pra cima e parar desse orgulho besta, que é por causa desse orgulho besta que o Vasco tá nessa situação aí há mais de 20 anos. Atrás com o Orediano. Convenceu o cara a jogar no Brasil e a gente viu o que deu. Nada. Ele foi embora. Performa lá na MLS. Se não quer jogar no Vasco, oda-se. Agora, o que não pode é o Vasco focar, dedicar tempo a uma negociação e se frustrar. Também não pode. Isso tem acontecido. Não é de hoje que eu falo aqui no canal e vou repetir. O nosso diretor executivo, Marcelo Santana, ele não tem a agilidade que o Vasco precisa hoje. Ele é um cara super do bem, sem dúvida nenhuma. É um cara que não tem nada para se falar da questão do caráter dele, ninguém vai falar nada. Agora, conhecimento de mercado, atuação, buscar soluções com poucos recursos, ele ainda não tem. Ex-presidente do Bahia, foi diretor do América de Natal, ainda não tem, não vou dizer o tamanho do Vasco, que isso aí seria uma sacanagem com o próprio profissional. Mas o Marcelo Santana não tem ainda a agilidade que o Vasco precisa. Mas é a falta de dinheiro, ele não tem dinheiro para trabalhar. Rodrigo Caetano não teve em 2009. E essa lentidão está custando ao Vasco
peças importantes. Periga chegar dia 28 de fevereiro, que é quando fecha a nossa janela, e não ter esse atacante lá de campo. Nessa lentidão, né? O Vasco hoje não está sendo um time ágil como os outros concorrentes, né? Você vê aí o Flamengo, o Botafogo, quando eles vão atrás, eles trazem os jogadores, né? Aqui no Vasco, você anuncia, né? Você dá a notícia, olha, o Vasco tá fechando uma contratação com tal jogador, de repente o jogador melou. Tá fechando com tal jogador, de repente melou. Tá uma sacanagem, cara, tá ridículo isso. É humilhante isso, né? Tá acontecendo dessa forma aí. São poucos dias. E o Vasco precisa para ontem. E o para ontem não combina com o Marcelo. Marcelo tem um estilo mais pragmático de trabalho, de mapear o mercado, de observar, de fazer uma... Não dá. Nesse momento não dá. Se o pecado não é o Marcelo, o erro não está no Marcelo, o erro está em quem aprova a contratação. Lá atrás, jogava-se na conta da 777 a demora em aprovar, no processo. E agora? De quem é a culpa? Do Amodeu, que é o CEO, que demora a aprovar o orçamento? Não me parece. Do Pedrinho? Ele não vai ao mercado. Quem vai é o Marcelo. O Felipe, o Scout, alguém tem que assumir essa culpa. No caso do Bruma, excetua-se. Não dá pra gente botar a culpa. A culpa aí é de todos. É de todos, né? É de todos ali da parte administrativa do time, né? O próprio Pedrinho, ele poderia ter adiantado isso aí, né? Ele poderia chegar, o jogador tem interesse? Tem, então vai lá buscá-lo. Leva o contrato, né? E traga esse jogador, que o Vasco precisa desse jogador. Entendeu? Então, assim, todos são culpados. Todos são culpados. Vamos excetuar, ok. Porque o cara roeu a corda no minuto final e com o direito dele, quando apareceu a proposta do Benfica. Mas e nos outros casos? A gente está sempre batendo na porta errada? O Vasco está batendo na porta errada desde a janela do ano passado. Só que era na zaga, agora é no ataque. Não é possível que o Vasco não consiga contratar um atacante titular lado de campo. Mesmo com pouco recurso, o Vasco tem que contratar um jogador titular que chegue para jogar. Não é chegar e compor. O Emerson Rodrigues veio, o Jean Davi veio, Tudo e ruim. nada. Tudo ruim. Tanto que um já foi, o outro tá para ir. Tudo ruim. Alguma coisa tá errada, e é em quem contrata. Não é em mim, não é em você, torcedor. Jogador ruim e caro, né? Jogador ruim e caro. Aí esses vêm. Quando é um jogador razoavelmente bom, não é um top das estrelas, é um jogador razoavelmente bom. Razoavelmente bom. Não vem, né? Vacila. Aí quando é uns caras que vem superfaturado e não agrega em nada na equipe, aí vem. Aí vem. Que foi o caso desse Jean Davi e do Rodrigues aí também. Então, assim, chega de dar desculpas também. Passou da hora de acertar. Porque tem recurso. O Vasco destinou uma verba para contratar. Tanto que chegou a fazer uma proposta. Esqueci do Brian Rodrigues, que o América só topou em agosto. Mas se chegou com uma proposta de 6 milhões de dólares, é porque tem esse recurso parcelado para pagar. Não é possível que com 6 milhões de dólares o Vasco não consiga buscar um jogador. Canóbio também, outra tentativa. Mas o Canóbio é muito caro. Beleza. Mas não é possível que eu não consiga acertar ninguém. O Vasco precisa para ontem. Para amanhã, contra o Fluminense, a tendência é o mesmo time, que não performou contra o Volta Redonda. A sorte do Vasco é que o Fluminense também tá outro time fraco, né? Entre os 4 do Rio, né? O Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. Os 2 piores são o Fluminense e o Vasco.
atualmente, né? O Botafogo e o Flamengo são os dois melhorzinhos, sendo que o Botafogo ainda levou um sacode do Flamengo, né? Imagina se fosse o Vasco. Teve enorme dificuldade. Que consiga dessa vez performar no clássico. Contratações feitas na atual janela. Goleiro, Daniel Fusato, chega para ser reserva. Reserva. Volante, Tietê. Boa. Bom. Boa Tietê. contratação do Tietê. Os zagueiros, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, 2 reservas. Razoável, né? Maurício Lemos, chega para ser titular. Não estreou ainda. Ainda não estreou, mas a princípio, uma boa contratação, mas ainda não entrou em campo. Temos que analisar. A princípio, ok. Então, se você fizer um relato das contratações que o Vasco fez... Fraquíssima, né? Contratações fraquíssimas, né? O que precisa não traz. Elas foram muito ruins. Se você for olhar aí, a maior contratação do Vasco até agora foi a do Tietê, que é volante. Beleza, boa. Mas a gente tem muito volante bom, né? Não era uma contratação fundamental. Muito mais tivesse vindo esse Bruma em vez do Tietê, entendeu? Ou tivesse pego o dinheiro que deu no Tietê, um exemplo, e ainda colocasse por cima dos 6 milhões que ofereceu no Bruma e trouxesse esse outro cara aí. Porque na vaga do Tietê, a gente tem volantes bons. A gente tem volantes bons, né? Já na ponta, a gente tem que ponta. Nem ponta tem no time do Vasco, né? Vai improvisar lateral na ponta. Então, assim, tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Não tivemos nenhuma boa cartada, a não ser a do Tietê, né? Excluindo o Felipe Coutinho, que não passa pelo Marcelo Santana, a contratação do Tietê. O único que chega para ser titular absoluto, inquestionável até o momento. Lembrando que o Maurício Lemos ainda não jogou. Eu poderia apontar aqui, ou querer apontar, algumas falhas no trabalho do Marcelo Santana quanto a essas negociações. A demora para ter uma resposta do Brian, que a gente perdeu muito tempo, né? A lista de jogadores que ele tem para buscar, parece que a criatividade é pequena, porque poderia ter um leque maior. Agora, se tem algo, torcedor, que eu teria feito diferente, eu não tenho curso de gestão de futebol, não tenho curso de empresário de jogador de futebol, não tenho nada disso. Agora, o que eu sei, o que a vida me ensinou, é que aquilo que eu quero muito, eu preciso correr atrás. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu não tenho dúvida alguma que a do Brian eu não sei, mas a do Bruma, se ele tivesse pego um avião para Portugal, ele voltaria com o Bruma sentadinho no seu lado. E por que você fala isso, Jean? A gente não pode esquecer que essa negociação está desde a semana passada. Foi o que eu falei, tá vendo? Foi o que eu falei sobre ter ido lá buscar o jogador. Não tá precisando, caramba. Não tá precisando de um jogador, não acertou com o cara, vai lá, leva esse contrato, faz o cara assinar e já vem com o cara já pronto, né? Um jogador que já tava pronto para atuar, não precisava ficar ali 2, 3 meses para poder recuperar a forma física, entendeu? O cara tá numa fase boa, fazendo gol de tudo que é jeito, dando assistência e tudo. Seria um titular absoluto. Iria elevar o time, o nível do time. Aí não, fica ali, vamos lá, assina aí, tá tudo certo. Numa lentidão horrível, acabou levando uma rasteira do Benfica, né? Então é do jeito que eu disse, vai lá buscar o cara, pô. Acertou, você quer vir? Quero, pronto, a gente também quer você, vamos aí. Chegava lá, assinava, pronto, tudo certo. Mas fica aí com a bunda no sofá ou na cadeira, não sei, né? E acabou que teve esse mais uma desilusão aí pra torcida, né? E a gente não pode esquecer que a contusão do Di Maria foi pós o início da negociação. A negociação do Di Maria que forçou o Benfica a ir atrás de outro atacante.
Então, torcedor, se ele realmente quisesse essa contratação, poderia ter ido até em Portugal. E talvez até com a proposta do Benfica, ele poderia estar lá. Ou vocês acham que o Benfica só se comunicou com o Braga por WhatsApp, por telefonemas, por chamadas de vídeo? Você acha que não teve esse encontro? O rival volta a falar aqui, quando quer muito um jogador, quando quer muito um treinador, ele vai para a Europa. Inclusive os seus dirigentes, em épocas que foram contratar vários e vários jogadores no exterior, faziam entrevistas com esses treinadores lá na Europa. Se deram acerto aqui ou não deram é outra coisa, mas tiveram êxito nas negociações. Bruma, Tiveram êxito, né? As negociações, né? O rival, ele fala aí do Flamengo, porque correu atrás, né? Precisava do jogador e foi atrás. É o que faltou no Vasco, né? É o que está faltando na parte, no setor de contratação do Vasco. Tá faltando desempenho, tá faltando ir e resolver, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixa o like, comenta, né? Deixa o comentário que ajuda muito o canal e compartilha o vídeo com seus amigos aí vascaíno, beleza? Joga esse vídeo aí nos grupos dos vascaínos aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.